Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br e essa semana estávamos falando sobre os famigerados e desconhecidos, o que eu acho que não dá para ser ao mesmo tempo, anéis, deixa bem claro, anéis de Salomão. As pessoas normalmente conhecem o Anel de Salomão, que é um anel normalmente feito em prata com um hexagrama. A história desse anel foi contada lá no portal. Esse anel foi dado, trazido para Salomão por um anjo e foi um presente de Deus para que ele pudesse subjugar os demônios, os quais ele colocava para trabalhar na criação do seu templo e dentre outras coisas. Depois eu vou contar um pouquinho melhor essa história. Porém, a gente tem um pequeno erro quando as pessoas vão falar sobre os Anéis de Salomão, é que temos o disco de Salomão, certo? E, obviamente, pelo formato em disco, as pessoas já imaginaram que ele também seria uma espécie de anel que o magista iria carregar na outra mão, mas está bem claro no clavículo de Salomão e no Lemegeton que o disco de Salomão ele é mais utilizado como uma espécie de escudo. Não, obviamente, pelo amor de Deus, não estou falando que o cara vai ter que ter um disco gigante de prata do Salomão. Quando eu digo escudo é porque ele normalmente é utilizado como um pingente que fica para tampar, proteger peito do magista enquanto ele está fazendo a evocação. Então vamos em partes. Você vai ter a sua baqueta, você vai ter o seu incensário, você vai ter o seu círculo de proteção, você vai ter o triângulo de evocação e você vai ter, no caso, o anel de Salomão no seu dedo e você vai ter esse disco pendurado no seu pescoço. Se não me engano, ele fica por debaixo da roupa ritualística, porém sabemos que tem uma galera que prefere fazer rituais peladão. Então ficaria ali total estilo anos 70, aquele disco redondo, Acho que todo disco tem que ser redondo, mas beleza, no peito protegendo o magista caso alguma coisa desse errado. Então a gente pode chamar o disco de Salomão de uma espécie de colete à prova de bicho, certo? Se o anel vacilar, se o círculo estourar e o bicho vier e te dar um tiro, bom, é no disco que vai bater, você vai falar, que bom que eu não estava usando ele como um anel. Usar ele como anel está errado? Sim e não. Eu repito tanto esse de sim e não aqui na Atos e na Imperium que é complicado. Por quê? O simbolismo que o disco de Salomão traz e que o anel de Salomão traz é o mesmo, Você vai ter ali o seu hexagrama, no outro você vai ter o nome dos arcanjos e o que você está evocando quando você utiliza esse tipo de item no caso, é o poder desse arcanjo, certo? Ou são os poderes desses arcanjos e de Deus. Então, se você carrega ele no seu dedo, se você carrega ele no seu peito cabeludo ou entre os seus peitões, não vai fazer diferença, certo? Por quê? Porque você está evocando um poder e é para trabalhar com algo espiritual. Então, a brincadeira em si de você imaginar que uma entidade vai atacar o seu peito, ela é totalmente simbólica. A entidade não vai atacar o seu peito, ela não precisa ir no seu coração. Ela vai na sua frequência energética inteira e vai te levar como se fosse uma onda no mar e você estivesse ali tipo com um copo de água doce, sacou? Esperando a onda vir. É isso que vai acontecer. Então o posicionamento em si não precisa necessariamente ser levado tão a sério, ainda mais porque o sistema de evocação goétio não é um sistema tão trabalhado ao ponto de tudo ter que ter uma posiçãozinha exata para funcionar devido a um grande estudo que foi feito. Então olha só, a direção do disco tem que ser essa, a direção do dedo indicador que você vai usar o anel tem que ser essa. Não, a goétia não é tão detalhada assim e por mais que a galera já tente um pouco gourmetizar ela, também tem a galera que tenta simplificar ela, tem até goétia mental, se não me engano. É tudo coisa da sua cabeça. Então, vai de cada um, Mas você pode utilizar
apesar de não estar no livro. Então vamos lá, então esses são os anéis de Salomão? Não. A gente tem o anel de Salomão, que é o hexagrama. A gente tem o disco de Salomão, que é o para pendurar no pescoço, no proteger o peito, vamos botar assim. E isso daria apenas um anel. Porém, reza a lenda que foi encontrado um manuscrito. Eu já disse que eu não confio em manuscritos, porque, né? São antigos, ninguém sabe exatamente por que estava lá, entendeu? A tradução não é lá tão boa. E pode ter sido o João da padaria da época que escreveu, porque ele era meio gótico? Pode. Mas, por acaso, de algum jeito, reza a lenda que caiu na Biblioteca do Vaticano, e aí depois caiu numa biblioteca em Roma, e por aí vai, certo? Então o que acontece? Dá uma certa credibilidade porque o troço está bem guardado, mas não quer dizer que ele seja realmente importante. E nesse livro, que seriam os Anéis Necromânticos de Salomão, teoricamente de Salomão, ele apresenta 14 anéis, certo? Que seriam utilizados para os exatos fins e mais um pouco do que a lenda de Salomão traz. Então esses 14 anéis, eles servem para você se livrar da influência de determinados bichos, certo? E também para te dar algumas outras vantagens que pessoas normais não têm, como sorte, saúde, conseguir atrair mulheres, atrair amor verdadeiro e esse tipo de coisa, certo? Ele é muito parecido com livros de bruxedos que a gente encontra daí de tantos outros bruxos. Se você tirasse o nome Salomão e colocasse ali São Cipriano, você não ia ver muita diferença, certo? Mas obviamente você vai vender mais se você colocar o nome de Salomão. Então o que acontece é que esses 14 anéis, eles são sim mais detalhados do que um bruxedo simples. Ou seja, não é simplesmente pega o anel, coloca na geladeira e depois entrega pra menina que ela vai ficar resfriada. Não é assim que funciona. São anéis que tem um ritual, não é tão absurdamente complicado, mas é um ritual que tem que ser levado a sério. São materiais que não são tão fáceis de encontrar. E isso todo mundo sabe que, de acordo com o outfit ocultista da galera de hoje em dia, isso dá uma certa credibilidade a mais ao material. Não é porque ele é mais mágico, mas é porque ele parece mais mágico, certo? É a frase que eu sempre falo aqui na Atos Negros. Você não precisa ter pau grande, você tem que fazer cara de quem tem pau grande, que as pessoas vão te respeitar, sacou? É mais ou menos o que esses anéis fazem. Eu ainda não tive tempo de testar, eu peguei esse material faz alguns meses, ele veio traduzido do latim para o italiano, eu estou traduzindo do italiano para o inglês ou para o português para ver o que fica melhor, certo? Mas já postei o primeiro anel, vocês vão ver que é bem simples. E a ideia é continuar até o mês de maio, postar todos os 14 anéis e até tentar fazer um, já que a gente já conhece uma galera que consegue forjar direitinho, certo? Então não fiquem muito empolgados, mas também não fiquem desanimados, porque pode ser que alguns deles funcionem e o que eles prometem são coisas bem interessantes, certo? Então galera, estamos chegando nos nossos 10 minutos, por hoje é só, lembrando que na Imperium e na Atos nós temos várias ferramentas, mas vocês têm que fazer login no portal, principalmente para acessar algumas coisas, algumas premiações. Para fazer login você pode usar a tua conta do Google, a tua conta do Facebook ou fazer o login com o teu e-mail, certo? É bem fácil, basta um clique e aí vocês vão ganhar. Lembrando sempre que todos vocês ganham pontos toda vez que vocês entram no portal. Entrou num dia, ganhou ponto. Respondeu quiz, ganhou ponto. Participou do fórum, ganhou ponto. Comentou, ganhou ponto. E esses pontos são trocados por benefícios no portal, certo? Então, façam mais login. Compartilhem as nossas matérias, por favor. Quem puder, a gente tem o nosso Apoia-se. Os links estão na descrição e estão em todas as postagens. Qualquer trocado que você puder apoiar, nós agradecemos. Se não puder apoiar, não tem problema. Compartilha, dá like, que também já ajuda bastante. Sexta-feira sempre temos a Rádio Imperium, onde vocês podem fazer pedidos de música. A gente fica das 5 da tarde até de madrugada ouvindo música e papeando. Então, entre no nosso grupo do WhatsApp,
Acessem impériofortuna.com e atosnegros.com.br. Por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.